Está começando o 4º ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com a professora Tayla. E aí, animados? Que bom, eu espero que sim, crianças. Então, vamos ver o que nós vamos aprender hoje? Então, olhem aí na telinha de vocês. Ótimo, então nós vamos realizar atividades envolvendo comparação e ordenação numérica, divisão e intervalo de tempo, que foram os conteúdos, os objetivos que nós já trabalhamos nas aulas anteriores, certo? E para a aula de hoje, vocês vão precisar do lápis, borracha e caderno, que é bom que vocês sempre fiquem com eles aí já no início da aula, certo, crianças? Então, para iniciar, podem pegar aí o caderninho de vocês, o lápis e a borracha, que nós já vamos começar, que nós vamos fazer atividades hoje, certo, crianças? Para relembrar e revisar o que nós já vimos, ok? Então, o nosso primeiro momento será, olhem aí na telinha de vocês, comparação e ordenação numérica. Então, vamos para a primeira atividade, crianças. Podem pegar o caderninho de vocês, olhem aí. Ótimo! Podem pular uma linha da atividade anterior. Então, vocês vão colocar a data, pula uma linha igual tá aí na telinha de vocês e vão copiar. Então, observem a atividade, crianças. Número 1. Observe os algarismos abaixo. Então, vejam, a professora colocou 4 algarismos. O algarismo 4, o algarismo 1, o algarismo 5 e o algarismo 2. Muito bem. Então, vocês vão formar com esses algarismos o maior número possível e o menor número possível. Então, lembrem que nós já trabalhamos essa atividade aqui com a professora. Então, observem que nós temos 4 algarismos, então o nosso número ele terá 4 ordens. Unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Certo, crianças? Então, para eu formar o maior número, eu vou ter que observar os algarismos e posicionar o meu maior número na minha maior ordem, certo? E, para formar o menor número, eu vou posicionar o menor algarismo nas maiores ordens. Ok, crianças? Então, podem começar, certo? A partir de agora, vocês terão 5 minutinhos para copiar essa atividade aí no caderninho e registrar aí a sua resolução. E a professora já vem com vocês para fazer a correção. Muito bem, podem começar.
bem, crianças? Conseguiram fazer a atividade? Ótimo! Então, vamos fazer a correção junto com a professora? Podem olhar aí na telinha de vocês. Então, vamos formar o maior número. Qual foi? Falem aí para a professora aí em casa. Qual foi o maior número que vocês conseguiram formar? Ah, que legal! Então, vamos ver se vocês acertaram? 5.421? Muito bem! Parabéns! Ótimo, crianças! E o menor número que vocês formaram, qual foi? Falem aí para a professora em casa qual foi o menor número que vocês formaram. Podem falar. Isso mesmo! Vamos ver se vocês acertaram? 1.245? Uau! Parabéns, crianças! Ótimo! A professora está muito orgulhosa de vocês. Muito bem! Que legal, crianças! Podem voltar aí na telinha de vocês novamente para vocês conferirem a resposta e quem acertou já pode colocar aí um certinho do lado, certo? Muito bem, podem voltar aí na telinha, junto com a professora. Ótimo, então já fizeram a correção, acertaram? Pode colocar um certinho aí do ladinho. Quem errou, já arrumou? Apaga aí e arruma junto com a professora, que não tem problema errar, crianças. Vocês têm que se esforçar, vocês estão aqui para aprender junto com a professora, certo? Ótimo! Então agora vamos para a próxima atividade? Muito bem, então olhem aí na telinha de vocês. Então, vocês vão pular uma linha dessa atividade que vocês acabaram de fazer e vão copiar. Número 2. Observe os números. Então, vejam, a professora colocou aí 3 números para vocês. Vamos ler junto com a professora o nome dos números. Então, é 1.235, 1.215, 1.245. Muito bem. E organize os números em ordem crescente. Então, vocês já fizeram uma atividade aqui com a professora sobre a ordem crescente. Então, os números eles vão começar do menor número para o maior. Certo, crianças? Então, vocês vão ter que observar os 3 números que a professora colocou aí para vocês e comparar esses números. Então, para poder posicioná-los em ordem crescente. Então, comparem, crianças, a ordem da unidade de milhar de cada número, a centena de cada número, a dezena de cada número e a unidade de cada número, que vocês logo já vão conseguir organizar esses números aí em ordem crescente, fazendo essa comparação. Tudo bem, crianças? Então, a partir de agora, vocês terão mais 5 minutinhos para copiar essa atividade e realizar, crianças. Então, podem começar.
aí, crianças, conseguiram? Então vamos ver com a professora se vocês acertaram essa atividade? Olhem aí na telinha. Então vamos lá. Contem para a professora aí em casa qual foi o primeiro número que vocês colocaram. Foi o 1235, 1215 ou 1245? Isso, vamos ver se vocês acertaram. 1215? Muito bem! Quem acertou, parabéns! Pode colocar um certinho aí do lado. E quem errou, pode apagar e arrumar, porque não tem problema, vocês estão aqui para aprender. Muito bem. E aí, crianças, qual foi o próximo número que vocês colocaram? Contem para a professora aí em casa. Isso mesmo. Vamos ver se vocês acertaram então? 1235? Que legal! Muito bem, parabéns! Então, quem acertou já pode colocar um certinho aí ao lado. E quem errou, pega a borracha, apaga que não tem problema. Muito bem! E o último número que vocês colocaram foi o 1245. Então, observem, crianças, os nossos números, eles se organizaram em ordem crescente. Eu comecei do meu menor número, que era 1215, e ele foi aumentando, certo, crianças? E nós podemos observar na comparação dos números que a única ordem que mudava ali era a ordem da dezena, certo? Então, no primeiro número ali, 1215, a minha dezena era 1. No número 1235, a minha dezena era o 3. E no 1245, a minha dezena era o 4. O resto dos números eram todos iguais, certo? Então, era para realmente vocês pensarem aí em casa um pouquinho. Muito bem, então, arrasaram! Ótimo, crianças, parabéns! A professora está muito orgulhosa de vocês, certo, crianças? Muito bem. Então, agora vamos para a próxima atividade, o nosso próximo momento, que é divisão. Nós já vimos também divisão aqui junto com a professora. Então, agora a professora vai propor para vocês aí em casa um probleminha. Então, vamos ler junto com a professora. Vamos lá. Mariana tem 20 pirulitos. Vai dividir igualmente entre 4 crianças. Cada criança irá receber, nesse espaço vocês vão colocar quantos pirulitos? Isso mesmo. Então, o que a professora vai falar para vocês? Utilizem o desenho, crianças, utilizem a estratégia que vocês quiserem para fazer essa divisão, certo? Vocês podem desenhar o rostinho de 4 crianças. Ah, professora, mas não sei desenhar pirulito. Não precisa, vocês podem fazer bolinhas, podem fazer risquinhos, certo? Para registrar a estratégia de vocês. Ah, mas se quem não precisa realizar essa estratégia, não precisa, pode ir direto para o cálculo da divisão, certo, crianças? Muito bem, então, para fazer essa atividade agora, vocês terão mais 5 minutinhos, certo? E a professora já volta para fazer a correção. Podem começar.
crianças? Conseguiram? Muito bem. Então, vamos ver junto com a professora aí na telinha de vocês como vocês poderiam ter resolvido essa atividade? Olhem aí junto com a professora. Muito bem, então vejam, a professora colocou aí o rostinho de 4 crianças. Não precisa, crianças, desenhar perfeitamente, pode ser só o rostinho, o olhinho e o cabelinho, já tá ótimo, só para vocês saberem, certo? Muito bem, e para representar os pirulitos, a professora colocou risquinhos, certo? Então vejam, vamos dividir 20 risquinhos para as 4 crianças, os 20 pirulitos, certo? Então vamos lá, 1, 2, 3, 4. Ótimo, mas nós temos 20, então vejam, nós já dividimos 4 pirulitos, então nós vamos dar mais, vamos continuar dividindo um para cada criança e vamos contar até 20, certo? Então vamos junto com a professora, já distribuímos 4, então vamos continuar. 5, 6, 7, 8. Já deu 20? Não, então vamos continuar. 8, 9, 10, 11, 12. Ainda não completamos 20. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muito bem. Agora nós dividimos. Vejam só, nós dividimos 20 pirulitos, os risquinhos representando os pirulitos, para 4 crianças. Cada criança recebeu quantos pirulitos, crianças? Contem aí com a professora. Contaram quantos pirulitos, então? 5. Muito bem. Então, vamos representar agora através do cálculo, através da operação. Então, vamos lá junto com a professora. Se você não registrou a operação, então registrem agora. Então, vejam, crianças, nós tínhamos 20 pirulitos, certo? Que nós dividimos entre quantas crianças? 4. Muito bem. Então, se você não fez esse cálculo, pode fazer agora aí no caderninho de vocês. 20 pirulitos dividido entre 4 crianças, certo? Quantos pirulitos cada criança ficou? 5. Muito bem. Dos 20 pirulitos que nós tínhamos, nós conseguimos dividir todos os pirulitos? Sim. Sobrou algum pirulito, crianças? Não, não sobrou nenhum. Então, vejam, representamos o que nós acabamos de fazer na operação. Ótimo, então quem não registrou pode registrar aí agora. A professora vai dar um tempinho para que vocês possam registrar essa resposta também. Muito bem. Conseguiram, crianças? Ótimo, então agora vamos completar ali. Cada criança irá receber 5 pirulitos. Ótimo! Conseguiram fazer, crianças? Uau! Mandaram bem, então! A professora está muito orgulhosa de vocês. Parabéns, crianças! Muito bem! Então, agora, para ver se vocês realmente entenderam, vocês vão resolver uma continha. Então, olhem aí na telinha de vocês. Então, agora, número 4, resolva. Então, vejam aí, a professora colocou uma operação para vocês resolverem. Então, veja, 12 dividido por 3. Então, vamos conversar com essa continha aí? Então, vamos pensar assim. Eu tenho 12 bolinhas ou 12 risquinhos para dividir em 3 partes. Então, façam aí a estratégia que vocês quiserem, certo? Quem precisar, faz a estratégia aí ao lado. E quem não precisar, pode resolver a continha direto, certo? Então, a partir de agora, vocês têm 5 minutinhos para fazer e a professora já volta para fazer a correção. Podem começar.
E aí, crianças, conseguiram? Ah, que legal! Então, vamos ver? Junto com a professora, vamos resolver? Muito bem, então vejam. A professora resolveu assim. A professora fez 3 caixinhas, certo? Então, eu vou dividir 12 bolinhas em 3 caixinhas. Vamos contar junto com a professora, colocando uma bolinha em cada caixinha? Vejam lá, são 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, vejam, a professora dividiu 12 bolinhas em 3 caixinhas. Quantas bolinhas cada caixinha ficou? 4, muito bem. Então, 4 bolinhas em cada caixinha. Ótimo. Das 12 bolinhas que nós tínhamos, nós conseguimos dividir as 12? Sim, dividimos. Ótimo. Sobrou alguma bolinha fora da caixinha? Não, não sobrou nenhuma. Muito bem, crianças. E aí, conseguiram resolver assim igual a professora? Fizeram outra estratégia? Conseguiram chegar na mesma resposta? Que bom, crianças. Então, ótimo. A professora está muito orgulhosa. Então, olhem aí um tempinho para quem não conseguiu registrar a resposta aí junto com a professora. Certo, crianças? Muito bem. Então, olha só, a professora está muito feliz com vocês. Parabéns, crianças. Estou muito orgulhosa de vocês. Continuem assim, se esforçando e aprendendo. Então, agora vamos para a nossa última atividade, nosso último momento, que é intervalo de tempo. Para realizar essa atividade, vocês não precisam copiar. Nós vamos realizar aqui junto com a professora, tudo bem? Então, vejam aí, leiam junto com a professora. Fábio vai para a escola 8 horas da manhã. Suas aulas terminam às 11 horas da manhã. Fábio fica na escola quantas horas? Então, vamos marcar no relógio junto com a professora? Então, vamos marcar ali primeiro o horário que o Fábio vai para a escola, que é 8 horas. Então, vejam, o ponteiro dos minutos vai apontar lá no 12 e o ponteiro das horas no 8. Muito bem, porque é uma hora exata, 8 horas da manhã. Ok. As suas aulas terminam às 11 horas da manhã. Então, vamos marcar no segundo relógio 11 horas da manhã. O ponteiro dos minutos vai apontar no 12 e o ponteiro das horas vai apontar no 11. Muito bem. Então, vejam, crianças, qual foi o intervalo de tempo que o Fábio fica na escola? Vamos ver junto com a professora? Das 8 horas até as 9, ele fica 1 hora. Muito bem. Certo? Das 9 horas às 10 horas, ele fica mais 1 hora. Então, ele já ficou quanto tempo na escola? 2 horas, isso! E das 10 horas até as 11 horas, ele fica mais 1 hora. Então, quanto tempo o Fábio fica na escola? Respondam aí em casa para a professora. Isso mesmo, Fábio fica na escola 3 horas. Muito bem, crianças, muito fácil, não é mesmo? Ótimo, parabéns, vocês fizeram junto com a professora. Muito bem, vocês são os melhores. Estou muito orgulhosa, crianças. Então, vamos ver o que nós aprendemos hoje? Olhem aí na telinha. Nós realizamos atividades envolvendo comparação e ordenação numérica, divisão e intervalo de tempo, que foram os conteúdos que nós vimos anteriormente, para fazer uma revisão junto com vocês, certo, crianças? Que legal! Mas então, crianças, a nossa aula já está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar junto com a professora, fazer todas as atividades. Conseguiram acertar tudo?
Ah, não tem problema, crianças, se não conseguiram. O importante é prestar atenção, se esforçar e aprender aqui junto com a professora. Se ficou alguma dúvida, vocês podem tirar aí junto com a professora de vocês aí na escola, que a professora sabe que vocês estão tendo um tempinho com elas, não é mesmo? Então, crianças, a professora vai ficando por aqui. Um grande beijo e até a próxima aula. Fiquem bem, crianças! Vem aí, formação humana, ensino religioso. Olá pessoal, tudo bem com vocês aí em casa? Vamos para a nossa aula de formação humana e ensino religioso? E oi Joca, tudo jóia com você? Oi, professora Milene, tudo bem? Oi, crianças, tudo bem? Estão animados para mais uma aula de formação humana? Eu tô. Você tá animado? Eu tô. Eu também tô bem animada. E hoje, olha só, vamos olhar ali na tela? Nós vamos continuar falando sobre emoções e sentimentos. Lembra que na aula passada nós já começamos a conversar sobre esse assunto, Joca? É verdade, eu lembro, eu prestei muito, muita atenção, tava muito bom. Mexeu com os meus sentimentos, sabia disso? Ah, é? Você depois ficou pensando? Fiquei muito bem. observando que durante o dia todo aconteceram várias e várias coisas que mexeu com os meus sentimentos. Então, viu como os sentimentos fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia? Olha lá, então vamos olhar os objetivos da nossa aula de hoje. Entender o que são as emoções e sentimentos, compreender como as emoções e os sentimentos interferem em nossas vidas, de acordo com diferentes situações, e nós vamos relembrar, lembra, Joca, aquele filme que nós vimos, do Divertidamente, da Disney? Lembro! Isso, a gente conversou sobre as emoções com esse filme, e hoje a gente vai continuar conversando sobre esse filme mais um pouquinho. Ai, que bom! Olha lá, para a nossa aula de hoje, nós vamos precisar de o caderno, a borracha, o lápis e um copo. Um copo? Copo? É, nós vamos precisar de um copo, Joca. Pra beber água? Não, nós vamos usar ele na atividade, mas vocês pegam um copo de plástico, tá bom? Se caso vocês não tiverem, não tem problema, é só pegar alguma coisa que seja redondo, porque a gente vai usar como molde esse copo, tá bom? A professora vai dar alguns minutinhos para vocês irem buscar esses materiais, combinado? Então, pega lá.
Pegaram aí? Peguei. Pegou aí, Joca? Peguei. Ah, muito bem. Tá bem, deixa eu te ajudar. Ah, muito bem. Pegou o caderno. Isso, joia. Prontinho. Olha lá, então. Preparado. Vamos relembrar, então. O que são as emoções e os sentimentos que nós já conversamos na aula passada e vocês conseguem lembrar aí o que são? Você lembra, Joca? O que são as emoções e os sentimentos? O que será que são? É tudo o que causa dentro da gente. Quando acontece qualquer coisa, deixa triste, alegre. Isso. É? São as emoções, os sentimentos que nós sentimos lá dentro de nós, dependendo da situação que nós vivenciamos. Por exemplo, se a gente vivencia uma situação triste, nós vamos sentir tristeza. Se nós vivenciamos uma situação alegre, nós vamos sentir alegria. E assim por diante, né? Isso. Então, cada situação da nossa vida é igual o Joca falou, que depois da aula ele começou a observar, né, no dia dele, quantas emoções que surgem surgiram no dia dele, né? E é assim com a gente. Durante o nosso dia, várias emoções surgem na nossa vida, aqui dentro de nós. E nós vamos vivenciando cada uma delas. Então, é sobre isso que a gente vai continuar conversando. Olha lá. Lembram que a professora explicou na aula passada sobre o filme Divertidamente? Sobre a Riley? Olha lá. A nossa personagem, né? A Riley e as suas emoções. Lembram que lá dentro da cabecinha dela ficava cada uma das emoções e eles ficavam como se fosse numa sala de controle ali, uma sala de comando. Cada momento da vida dela uma emoção ia surgindo e cada emoção é um personagemzinho, olha lá. Muito legal, professora. Gostei demais. Então, e dentro da cabecinha lá da Riley existem várias emoções, né? Olhem lá, cada uma delas é um personagem. A alegria, a tristeza, a raiva, o medo e o nojo, que é a personagem nojinho. E todas elas ali vão surgindo, vão trabalhando dentro da cabecinha da Riley durante o seu dia a dia, né? Nas situações que ela foi vivenciando, que nós vimos lá na aula passada, a professora explicou para vocês algumas situações que ela esteve vivenciando, que ela mudou de cidade, ela ficou longe do time dela, então ela foi sentindo vários sentimentos dentro dela. E as nossas emoções também surgem com as nossas memórias. Sabia disso, Joca? Memórias. Não são só as situações que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Às vezes, você sabe o que é uma memória? Que fica guardadinho assim, que eu vivi uma coisa bem legal, por exemplo, quando eu ia na casa da minha vovó. Ela fazia um bolo gostoso. E quando você lembra assim da casa da tua vovó, você sente o quê? Muita alegria, amor. Isso. Nossa, é uma memória muito boa. E você aí de casa, quando vocês lembram de certas coisas que já aconteceu na vida de vocês não têm sentimentos diferentes, emoções diferentes? Às vezes nós temos memórias, lembranças boas, às vezes temos memórias ruins, né? Não tão boas assim. E tudo isso também nos gera sentimentos, nos gera emoções, não é mesmo? Lá no filme, cada memória era guardada dentro de uma bolinha, e como vocês estão vendo na tela. Então, é como se fosse uma bolinha de cristal ali que segurava as memórias da Riley. E cada memória dessa ficava armazenada numa estante gigante. Olha quantas memórias ali estão armazenadas. Ali no filme eles mostram mais ou menos como é mais ou menos dentro da nossa mente. As memórias ficam armazenadas dentro da nossa cabecinha e cada uma delas nos traz emoções diferentes, sentimentos diferentes. Olha lá, então relembrando, né, cada emoção. A tristeza, né? Passamos por momentos de tristeza, assim como a Riley. Olha lá algumas situações, né, que nos causam tristeza. Pensa aí na tua casa, o que te causa de repente tristeza? Quais memórias, às vezes, que nós temos que nos causaram tristeza, né?
Próxima emoção, a raiva, né? Às vezes a gente fica bravo, fica irritado, com raiva, igual a Riley ali, ó, bem brava, batendo na mesa. E existem situações que nos causam raiva, mas também existem memórias, lembranças, que quando a gente lembra daquilo, ai, que raiva, né, que dá. É normal, são sentimentos que fazem parte de nós. O medo, não é mesmo, Joca? É verdade, eu tenho um pouquinho de medo ali do escuro, professora. Você tem medo do escuro, tenho Joca? Um pouquinho de medo do escuro. Isso, e quando você lembra do escuro, você também sente medo? Sinto. Isso. Eu tenho que vencer, eu tenho que ter mais coragem. Lembra? Eu lembro dessa aula que se ensinou sobre a coragem. Colocar o valor humano, coragem em prática, né? Isso mesmo. Olha lá algumas situações que nós podemos sentir medo. Olha, medo de tomar uma injeção, uma vacina, né? E ali, o nojinho, né? Ali o nojo. A Riley pequenininha ali não queria comer a verdura, né? Mostrando nojo. E existem situações que nos deixam com nojo também. Olha lá. O que é aquilo ali, Joca? Um cocô de cachorro. Isso nos causa nojo? Só de lembrar a gente já fica com nojo, não é? Eca. Ui. Eca. Ui. E olha lá a última emoção. A alegria, né? Existem situações que nos deixam muito alegres e memórias também, lembranças que se a gente começar a pensar, nós também vamos nos sentir muito alegres, igual o Joca, que vai quando lembra da casa da avó dele, né, Joca? Isso muito mesmo. Bom, muito bom. Olha lá situações de alegria. Olha a menininha pulando. Pulando de alegria junto com os amigos, é tão bom, né? Pena que nesse momento a gente não vai estar tão junto com os nossos amigos, né? Mas logo isso vai passar. Relembraram, então, conseguiu relembrar, Joca, todas as emoções que a gente já tinha visto na aula passada? Tudinho. Sabe por que tem que relembrar direitinho? Porque agora nós vamos realizar algumas atividades. Então, lembram que a professora pediu para que vocês pegassem o caderno, o lápis, a borracha e um copo também? É verdade. Então agora é o momento, tá bom? Ai. Então, olha lá, vocês vão colocar lá, então, no começo da folha de vocês, lá no caderno, coloca lá a aula de formação humana, vocês já são grandinhos, né? Já estão 3º, 4º, 5º ano, então, coloca lá a aula de formação humana e do ladinho coloca emoções, que é o nosso assunto que nós estamos trabalhando, certo? Não precisa escrever tudo que a professora está colocando aqui na tela, vocês vão anotando só os números e daí nós vamos fazer alguns desenhos agora, tá? Opa, então, eu gosto de vai desenhar. seguindo aqui os comandos da professora, mas é importante que a gente comece junto já essa atividade. Então, anota lá, formação humana, coloca um tracinho emoções e daí o número 1. Desenhe a expressão do rosto que corresponde a cada emoção. Então, agora nós vamos ver aqui na mesa e a professora vai mostrar para vocês como que vocês devem fazer essa atividade. Aqui, eu peguei do copo, Joca. Agora é o momento do copo. Então, vocês vão pegar uma folha, pode ser... Aqui a professora pegou uma folha assim, né, de sulfite, mas pode ser a folha do caderno de vocês, pode ser uma folha de linha, o que vocês tiverem aí que dê para fazer essa atividade, certo? Nessa folha aqui, vocês vão usar, lembram lá do copo? Lembro. Então, ó o copo, Joca. Sabe para que eu vou usar? Para fazer 5 bolinhas. Ó. Coloca o copo. Rostinho? É o rostinho, isso. Legal. Como coloca você é esperta, professora. Olha. Coloca o copo lá. E faz, ó, passa o lápis em volta e nós vamos fazer 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Certo. Tô fazendo. Isso. Bom, faz aí em casa, eu vou esperar um pouquinho você fazer também comigo. Para cada bolinha dessa aqui, cada uma vai representar uma emoção, certo? Então, daí vocês podem pegar o lápis mesmo, ou até mesmo uma canetinha, e vocês vão escrever o nome das emoções que está aparecendo aí na tela agora para vocês. Olhem aí na tela.
alegria, tristeza, medo, raiva e nojo. Então, em cima de cada bolinha dessas que nós fizemos, coloca lá o nome de cada emoção que nós estudamos na aula. Então, eu vou colocar aqui na minha folha também, vocês colocam na de vocês, combinado? Tô fazendo, bem Tô dando um tempinho, vai lá. Ó, enquanto vocês estão fazendo aí, olha a folha da prof, ó. Eu passei, né, a canetinha, esse é para depois que acabar a aula, de vocês terminam. Aqui na aula a gente faz só com o lápis, mas depois vocês podem, eu sei que vocês são caprichosos, vão deixar bem bonito. Passa a canetinha, ó, eu escrevi o nome das emoções, ó, alegria, tristeza, medo, raiva. E por último aqui, ó, tá faltando eu passar a canetinha no nojo. Então, vou passar aqui com vocês, que daí vocês vão fazendo aí também. Ah, professora, mas eu não tenho canetinha. Então, passa um lápis de cor. Se não tá com lápis de cor, também faz só com lápis de escrever ou com giz, né? Mas o que importa é fazer bem caprichado. E aqui eu vou escrever a palavrinha nojo, aqui, ó, que tá faltando. Certo? Então, o que a atividade pede para nós fazermos ali? Para a gente fazer a expressão do rosto. Como que nós ficamos com o rosto alegre, triste, com medo, com raiva, com nojo? Então, vocês vão desenhar aí como que nós ficamos com o rosto. Lembra lá dos emojis também do celular? Quando a gente manda lá o WhatsApp, todo mundo aí mexe, né? Acaba mexendo. Você mexe no celular, Joca? Na hora certa, tá bom? Na hora certa, né? E lá tem bem certinho também a expressão de cada rostinho com a emoção, né? Alegria, tristeza. Eu gosto de desenhar e mandar bastante emoção. Que legal! Emotions. Então, vamos desenhar juntos lá, ó. Vou desenhar a alegria. Desenha aí na tua atividade. Tô desenhando. A alegria, olha lá, um rosto sorrisão. Um sorrisão, né? Bem grandão. A tristeza, como que eu posso representar a tristeza, né? Com uma lágrima, né? Chorando, triste. Tadinho. Agora, o medo. Ó, o medo tá com a boca fechada, com medo. Que medo. A raiva. Olha a raiva com a sobrancelha ali. A boca, olha. E por último, ó. Ui, o nojo. Ui, eca. Isso, olha lá então. Que bonito, todas professora. as expressões, né? Bem bonito. Então, você pode fazer aí com o lápis de escrever, depois aí você pinta, faz do teu jeitinho bem caprichado, certo? Depois eu vou pintar então, bem esse bonito. foi a nossa atividade número 1, tá bom? Vou até colocar aqui, ó, o número 1 aqui do lado para saber. Olha lá, atividade número 1, certo? Agora, vamos olhar ali na tela. Qual que é a atividade número 2? O que será que é, professora? Tô curioso. Número 2, na tela. Pense em uma situação ou memória que faz você sentir cada uma das emoções e desenhe nos círculos correspondentes. Como a professora falou, não precisa vocês escreverem esse enunciado da atividade. Só coloca lá número 2 e de novo, ó, quem que tá aí de novo, Joca? As bolinhas, os círculos, né? Olá! Então, de novo, agora numa outra folha, pode até ser atrás dessa, se você não tiver aí outra, né? Ou numa folha do caderno, onde você tiver aí. Então, essa aqui deixa lá o número 1. Então, de novo, você vai pegar o copo e vai fazer 5 vezes aqui as bolinhas com o copo. Ai, é aquele lá
professora, do filme lá, das memórias? Isso, lembram lá das memórias legal, da Riley? professora. Que ficavam guardadas dentro de bolinhas assim? Então agora nós vamos também fazer as nossas bolinhas, as nossas lembranças, certo? Legal. Então olha lá, vai fazer os 5 círculos lá de novo. Vai colocar, ó, o nome de cada uma. Aqui a professora também já fez aqui. Mas vai fazendo aí, tá? Na alegria eu já sei o que eu vou fazer. E coloca o nome de cada emoção igual a gente fez no outro. Só que o outro a gente colocou aqui dentro da bolinha as expressões, né? Como que fica o rosto, né? Quando tá alegre, quando tá triste. Porque o nosso rosto, ele mostra como nós estamos, né? Se nós estamos alegres, tristes, com medo. Mas agora a gente não vai fazer com o rosto. Nós vamos colocar dentro dessa bolinha alguma lembrança que nos deixa, uma memória que nos deixa alegre, ou triste, ou com medo, tá? Professora. Como essa atividade? Oi, Joca. profe. Ali então, naquele da alegria, eu posso desenhar então a casa da minha vovó? Pode, bem isso. Entendi o que é pra fazer. Entendeu? Como essa atividade é para desenhar, ela demora um pouquinho mais, então você só anota ali as bolinhas e daí depois que acabar essa aula, você vai continuar ela como uma tarefa. Tá bom. E vai lembrando de cada coisa que te deixa alegre, né? Uma lembrança, né? Uma memória que te deixa alegre, triste, com medo, com raiva. Ó, de novo aqui a professora vai terminar o nojo aqui, ó, para vocês verem, ó. Ui, o nojo. Eca. Aqui, daí eu vou escrever nojo. Ó, eu vou fazer um exemplo de uma lembrança da professora. Eu vou desenhar também aqui a alegria, Joca, igual você falou da alegria. Ai, o que será que deixa a prof alegria? O que será que me deixa alegre? Deixa eu lembrar, uma lembrança, né? Uma memória. Que será? Tá pensando aí na tua casa? Pensa aí. Já sei. Ó, vou desenhar aqui, ó. Ai, o que será? Olá. Uma casinha. Acho que eu já sei. Sabe o que é, Joca? Será que a casa, a família? Isso! Olha lá, quando eu lembro da minha família, né? Que aqui a professora representou pela casa, né? Quando eu lembro da minha família, eu sinto alegria, né? Me causa alegria lembrar da minha família. É uma lembrança, uma memória que a professora tem. E vocês aí de casa, né? Pensa o que te causa cada uma das emoções. Qual lembrança que te causa cada uma das emoções, certo? Então, faz desse jeitinho aqui, coloca lá o número 2, né? Nessa atividade. Essa é a atividade número 2. E mesmo que você não desenhe tudo agora, depois você termina, né? Porque desenho é mais simples de fazer depois, certo? Certo. Vamos voltar ali para a tela agora? Entendido. Olha lá. Vai ficar bem bonita a minha atividade. Vai ficar bonito, Joca? Depois que terminar a aula, depois eu sentar, quero ver. Vou sentar e vou caprichar. Então tá bom. Tá bom? Vamos lá, ó. Cada emoção tem a sua importância, sabia, Joca? Todas elas? Todas elas. Todas as emoções são importantes. Às vezes as pessoas pensam assim, a alegria tem mais importância que a tristeza. Será que isso é verdade? Mas acho que talvez, né? A alegria Você também acha? Você acha que a alegria é mais importante que a tristeza? Assim a gente fica tão feliz, tão alegre, tudo fica melhor, sabe? Né? Mas a gente vai descobrir que a tristeza também tem sua importância. Assim como os outros sentimentos que nós estamos estudando, as outras emoções. Olha lá, ó. Vou prestar atenção. Presta atenção lá. Então, olhem lá. Nós temos, né, o nojo, a raiva, o medo, a tristeza e a alegria, os sentimentos, as emoções que nós estamos trabalhando. E olha a importância. Vamos começar ali com o nojo. Qual será que é a importância do nojo? O nojo tem a importância de nos proteger. A proteção. Sabia, Joca? Nossa, proteção? Proteção. Ui, por quê? Como assim proteção?
Porque quando eu tenho, por exemplo, se eu pego uma comida estragada, que tá tudo feia, com cheiro ruim, se eu não sentisse nojo, eu ia acabar comendo e aquilo ia me fazer mal. Então, o nojo, em certos momentos, acaba nos protegendo de algo ruim. Entendi agora. Entendeu? Entendi. A raiva. A raiva também tem a sua importância, sabe por quê? Tem, professora. Só que nós precisamos saber controlar. Quando nós sentimos raiva, nós sentimos vontade de agir, né? Sentimos aquele impulso, assim. Por exemplo, se eu vejo alguém maltratando um animalzinho. Você sente raiva, Joca? Ai, muita. Mas tadinha do bichinho. E não dá vontade de você ir lá e dizer para a pessoa, para de fazer isso. Isso é uma injustiça. Então, nesse momento, essa raiva, assim, ela de certa forma é importante. Nós só não podemos agir gritando, deixar a raiva tomar conta de nós. Nós temos que ter controle, mas ela também é importante. Entendi. Olha lá, o medo. O medo nos traz segurança. Segurança. Quando nós sentimos medo de alguma coisa, por exemplo, uma aranha bem perigosa, se eu não sentisse medo e fosse lá colocar a minha mão lá, de repente eu ia ser picado. Então o medo em determinados momentos ele acaba nos protegendo. A tristeza nos causa reflexão. Sabia, Joca? Tem momentos que nós estamos tristes e nós começamos a refletir, a pensar na vida, a pensar de repente naquilo que nós precisamos mudar, aquilo que a gente precisa melhorar, né? Às vezes, por exemplo, se eu faço uma prova, alguma coisa e não vou bem nessa prova, eu posso parar e refletir, pensar, puxa vida, eu devo estudar mais. Então eu estou refletindo, a tristeza fez eu refletir sobre uma mudança que eu preciso ter. Entendi. Entendeu? Agora. E por último, né, a alegria, que é essa emoção que nos causa bem-estar, que nos causa felicidade, né, Joca? A gente gosta tanto, né, de se sentir alegre, de se sentir feliz. Mas existe, né, um truque, Joca, a professora vai explicar agora um truque pra gente controlar todas essas emoções. Presta bem atenção. Então, olha lá. Existem emoções e sentimentos bons e ruins, como nós estamos vendo, né, Joca? Às vezes a gente pensa que um sentimento é bom, outro é ruim, mas todos eles são necessários para o nosso desenvolvimento. Sendo assim, precisamos aprender a como agir em diferentes situações. Aí que nós vamos conhecer lá o semáforo das emoções. Você já parou para pensar antes de realizar alguma ação? Por exemplo, antes de gritar de raiva ou de dar muita risada em um momento sério, você parou e pensou se aquilo seria correto antes de agir? Nossas emoções se transformam em comportamentos que podem ser muito negativos às vezes. Por isso, olha lá. Esse é o semáforo, né, que nós estamos acostumados a ver no trânsito, né, Joca? Verdade. Né, quando tá ali o carro vai passar, né, e o pedestre, né, passa, o carro para, né, nós temos ali as cores vermelho, amarelo, verde, né, mas esse semáforo aqui que a professora vai mostrar é um semáforo para as nossas emoções. Então, olha lá, o vermelho indica pare, o amarelo atenção e o verde siga em frente. Então, toda vez que eu sentir uma emoção, eu preciso treinar e pensar, tenho que parar, pensar e respirar. Entendi. Atenção às emoções e pensamentos. Pensamento positivo para seguir em frente. Lembra quando a professora falou da raiva? Às vezes nós sentimos raiva, mas não é por isso que a gente vai sair gritando por aí, brigando com todo mundo. Nós precisamos parar, pensar, para daí agir e agir de uma maneira positiva. Nosso comportamento precisa ser positivo. Então, por isso que é tão importante, Joca, né? A gente colocar as nossas emoções dentro daquele semáforo lá. Se eu sinto, né? Tristeza, não é para eu ficar triste o tempo todo. Eu tenho que pensar, né? Por que eu estou triste? O que me causou aquilo? E ficar analisando, tentar achar ali um comportamento positivo para enfrentar aquela tristeza e logo ela passa, né? E cada emoção, então, tem a sua importância. Agora entendi, professora. Entendeu? Entendi. Isso mesmo.
A professora já comentou sobre isso na aula passada, mas nós vamos comentar de novo porque é bem importante. Olha aqui na tela, ó. Precisamos sempre contar o que estamos sentindo para alguém que confiamos. Assim podemos procurar ajuda quando nos deparamos com situações difíceis. Não existe problema algum em compartilharmos o que sentimos. Então a professora já comentou, né, na aula passada, né, Joca? Sim, que nós sim. precisamos dividir aquilo que nós estamos sentindo com alguém, né? Às vezes nós estamos passando por algum momento de dificuldade e é tão bom ter alguém, um amigo, né, para comentar, olha, eu estou triste hoje por causa disso, eu estou alegre, ou eu fiquei com muita raiva. Muitas vezes, né, procurar pessoas de confiança, essa pessoa de confiança vai, né, te ajudar a entender esses sentimentos, né, as pessoas da nossa família, amigos de verdade, né, nós compartilharmos um pouco do que nós estamos sentindo é muito bom. Não é bom a gente guardar só para nós, é bom que a gente converse, né, Joca? Isso aí. Isso Tem mesmo. que Então falar, vamos ver se nós né? alcançamos os objetivos da nossa aula de hoje? Vamos. Entendemos o que são as emoções e sentimentos? Continuamos entendendo? Sim. Sim. E nós compreendemos como as emoções e os sentimentos interferem em nossas vidas, né? De acordo com o filme que a professora comentou, né? Do Divertidamente? Sim. Sim, também. Muito bem, alcançamos os objetivos da nossa aula. O pensamento do dia de hoje, olha lá, bem o que nós estamos comentando. Momentos bons e ruins fazem parte da vida. A diferença é que um marca e o outro ensina. Então, sempre os momentos que nós vamos passando vão acabando trazendo algo de bom para nós, né? Ou vai marcar a nossa vida, ou vai nos ensinar de alguma maneira. Certo? Certo. Algumas referências que a professora usou e vamos ler juntos, Joca? Vamos! Juntos podemos construir um mundo mais humano! Tchau, Joca! Tchau, pessoal de casa! Até a próxima aula! Tchau, tchau! Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças, tudo bem? Então, lembram da nossa história? Como começou? Qual era a história? O nome da história era Canta, Canta Meu Surrão. Olha lá, ó. Canta, Canta Meu Surrão. Esse é o nome da nossa história. E alguém aqui, agora vocês aí do outro lado vão me contar como começou essa história. A mãe da menina era o quê? Uma lavadeira. E aonde que ela ia lavar roupa? No rio. E a menina resolveu nadar. Muito bem. E o que ela tirou para nadar? Os brincos e colocou em cima de uma pedra. E aí brincou na água. E aí saiu de lá e foi encontrar sua mãe. Só que aí ela lembrou que ela esqueceu os brincos e voltou atrás dos brincos. Quando ela chegou lá, os brincos já não estavam no mesmo lugar. Isso mesmo. E do outro lado da margem, quem? Um homem, muito estranho, que estava com os brincos dela em suas mãos. E a menininha fez o quê? Pulou na água, atravessou o rio, foi até o homem e o homem colocou ela dentro do surrão. E depois saiu com ela, cantando por aí, né? Para conseguir dinheiro. E aí, vamos continuar a nossa história? Voltaram ao começo da cidadezinha perto do rio, onde as lavadeiras trabalhavam. Quis o destino que o homem fosse parar bem na porta da casa da menina. A mãe, que já tinha chorado mais lágrimas que todas as águas do rio para distrair a sua tristeza, quis ver o surrão cantar. E então a menininha começou a cantar dentro do surrão. No meu surrão ficarei, no meu surrão morrerei. Foi naquele momento que sua garganta secou, seu sangue correu mais depressa e o seu coração se encheu de amor. Era a voz da sua filha. A lavadeira era uma mulher sábia. Por isso,
permaneceu calma e convidou o homem para almoçar. Mas como acabara a farinha no instante em que ela fritava os bolinhos, então ela pediu: o senhor poderia fazer o favor de ir até a venda buscar um pouco de farinha? Quando o homem saiu, ela desamarrou o saco, tirou rapidamente a filha lá de dentro e viu. A menina estava tão pequenina e frágil que, como um passarinho, cabia toda no seu colo. As duas se abraçaram e choraram. As lágrimas lavaram a noite que ainda estava nos olhos de Mariazinha. Mas a mãe tinha pressa. O homem devia estar voltando. Escondeu a filha na cesta de roupa limpa, pegou o saco vazio e foi até o quintal. Lá, ela colocou toda espécie de porcaria dentro do saco. Colocou cocô de pinico, colocou lagartixa morta, cuspe do vizinho, colocou banha de fazer sabão, lavagem do porco, baba de cachorro, colocou até vômito de gente, fechou o saco. O homem voltou com a farinha. A mãe acabou de fritar os bolinhos e pôs tudo na mesa. Uma garrafa de vinho deixou o homem um pouco tonto. Mesmo assim, ele pôs o seu saco nas costas, agradeceu e partiu. No final da tarde, chegou numa cidadezinha, onde havia um burburinho na praça principal. Era um grupo de pessoas reunidas em volta de um macaquinho que dançava e tirava sorte no realejo. Ótimo, pensou o homem. Meu público já está reunido. É só começar o espetáculo. Venham, senhoras e senhores, venham ouvir o surrão que canta. É o único em toda a face da terra. Jamais verão outro igual. Logo, todos se esqueceram do macaco para ouvir a tamanha novidade. O homem se pôs à frente do público. Pegou o surrão e bateu. Canta, canta, meu surrão, senão eu lhe dou com a força do bordão. Verdade, com toda a força. Nada, nenhum som saía do surrão. Então o homem bateu de verdade com toda a força. Canta, canta, meu surrão. Foi aí que subitamente começou o espetáculo. Começou a sair porcaria, e porcaria para todo lado. E ele não parava de bater e começava a sair mais porcarias. Era tudo baba, era vômito, era cocô. O homem gritando e o público rindo. E era saco explodindo e o homem ficou soterrado embaixo de toda aquela porcaria. O público foi saindo e ele ficou ali abandonado até que a noite caiu. Nunca ninguém mais ouviu falar dele. Na beira da cama, Mariazinha, banho tomado, camisola limpa, barriguinha cheia, ouve uma história. O quarto está todo dourado de amor. Era uma vez uma história do tempo em que os homens ainda se encontravam com anjos. Gostaram da nossa história? Linda, né? Linda, linda. E agora vamos responder o nosso quiz? O que é um surrão? Como vocês sabem, apareceu no texto algumas palavras que a gente não conhece, muitas pessoas não conhecem. E aí, a mamãe está perto, o papai está perto, a vovó está perto, tem um irmão perto, será que eles sabem o que é um surrão? O que vocês acham que é um surrão? Vamos ver a resposta? É uma sacola grande, um bornal. Ele geralmente é de couro e é usado muito antes por pastores, né? Um sarrão, é um saco, qualquer saco
para farnel ou merenda, para comida, né? Quando levava aquele saco cheio de comida, os pastores levavam, né? Isso é um surrão. Vamos ver a imagem do surrão? Olha lá, um surrão de couro. Quem aí acertou? Parabéns para quem acertou! E agora, qual a nossa pergunta? Qual o significado de burburinho? Qual será o significado de burburinho? O que vocês acham que é? Tá tendo burburinho aí na casa de vocês? Vocês já fizeram um burburinho? Vamos ver a resposta? É um ruído indistinto e prolongado de muitas pessoas falando ao mesmo tempo. Um bulício, um murmurinho. Então, sabe quando reúne todo mundo para fazer essa surpresa para a mãe que fica cochichando? É um burburinho. Olha lá o burburinho de gente lá, ó. Olha lá as pessoas na praça. Quem aí acertou? Muito bem! Para quem acertou! E agora, a nossa última pergunta. O que é um bordão? Ele batia no surrão com um bordão. O que será que é um bordão? Vamos ver a resposta? É um cajado, ele é grosso, por vezes ele é arqueado na parte superior. O que é arqueado? Ele é viradinho assim na parte superior. Olha lá, vamos ver o que é um bordão? Isso é um bordão que os pastores usavam há muito tempo, né? Quem aí acertou? Muito bem! E aí, gostaram da nossa história, gostaram da nossa aula? E pirilim pim pim, essa história e essa aula terminam assim. Quem gostou aí em casa, levanta uma mão, levanta a outra, junta as duas. Tchau para a contadora e até a próxima!